Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Ivan. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, lição que tem por título As sutilezas das ideologias contrárias à família. E as perguntas que ficam na nossa mente é: quem criou a família? Por que ultimamente ela está sendo tão atacada? Por que as ideologias são contrárias ao invés de promovê-la? Estas e outras perguntas discutiremos e estudaremos nesta lição. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que será ministrada no dia 7 de agosto de 2022. Como diz o pastor Caramuru, quando a igreja do Senhor se reunir na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. A nossa lição ela tem por título, As sutilezas das ideologias contrárias à família. Ideologias são ideias são ideias muito bem preparadas que vêm para destruir a família. A família é a célula máter da sociedade. Se nós destruirmos a família, nós destruiremos também a sociedade. Existem sociedades espalhadas pelo mundo que já estão bem deterioradas por causa de ideologias, por causa de combates para destruí-las. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis 2, versículo 18, que diz assim: E disse-lhe o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, o próprio Deus, olhando Adão, que criou do barro, tirou das suas costelas e disse: vou criar uma mulher, um ser feminino, para estar ao lado do homem, para ser uma ajudadora, uma parceira para o homem. Ele não criou um outro Adão, ele criou Eva, com características diferentes, com pensamentos diferentes, mas Deus que é sabedor de todas as coisas, Deus que é o ser criador do universo, ele sabia que para que houvesse uma família, para que houvesse um desenvolvimento e para que houvesse uma estrutura familiar, era necessário um homem e uma mulher. E esse princípio de um homem e uma mulher, e que vem os filhos, tornando-se aí uma família, O homem e a mulher já é uma família, está sendo bombardeado nos últimos dias com outros tipos de famílias que estão surgindo no mundo. Então, o nosso texto áureo está deixando claro para nós quem foi o criador das famílias. E a nossa verdade prática vai dizer assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. A ideologia, ela vai falando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Vamos imaginar que eu digo assim: olha, é errado roubar. Mas aí vem as ideologias e diz: não, é errado roubar, mas muito. Um pouquinho pode, mas um pouquinho pode. Vai chegar uma hora que eu estou roubando e não estou achando que é normal. Passa a ser normal, porque eu fui influenciado por várias ideias e assim por diante. Então, a família hoje, aquela família tradicional, criada por Deus, já de alguns anos para cá, que ela vem sendo bombardeada para ser destruída. O nosso texto bíblico básico se encontra em Gênesis 2, 18 a 24. E a nossa introdução, ela vai nos levar exatamente falando sobre o projeto, o grande projeto de Deus para a humanidade, que é a família.
E esse grande projeto de Deus tem que ser levado em consideração. Quando a gente vê que Deus, ele é soberano em tudo o que ele faz. Ele é soberano. Então, Deus, ele estabeleceu essa instituição, né, magna, mais importante, que é a família. E ele estabeleceu também a monogamia, a heterossexualidade e insolubilidade. Foram coisas estabelecidas por Deus no momento em que ele criou a família. E esses valores, eles blindam a família contra essas sutilezas, essas configurações familiares que têm surgido nos últimos dias. Mas nesta lição, nós vamos abordar como que um alerta, como que um incentivo a nós ficarmos atentos a estas novas ideias, essas novas ideologias. E nós temos nosso primeiro tópico falando o seguinte: a família, projeto de Deus, uma instituição divina. Então, nós vamos entender que o próprio Deus próprio Jesus, ao ser interrogado, ele diz assim, olha, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o próprio Jesus reconheceu que a família é importante, o homem e a mulher. Se Deus uniu o homem e a mulher, não temos nós que criar outros tipos de família. Então, o que Jesus estava querendo dizer é que não pode ser separado aquilo que Deus ajuntou. E com esta falha, Jesus estava ali estabelecendo também a instituição divina, que é a família. Então, se a família é uma criação de Deus, nós temos que fazer de tudo para preservá-la como um projeto de Deus, que é um projeto para a humanidade, para que a humanidade possa perpetuar pelos séculos, ok? O nosso segundo tópico diz assim: a célula máter da sociedade. Quando a gente pensa numa sociedade e a gente fizer uma regressão, quando eu tenho, por exemplo, no Brasil 200 milhões de pessoas, e quando eu olho um pouco mais fundo, eu vejo que ali eu tenho uma quantidade enorme de famílias, pai, mãe, filhos. E uma quantidade grande de famílias é que forma uma sociedade. Então, quando eu olho isso, eu digo, realmente, as famílias vai mantendo os seus costumes, vai mantendo as suas tradições, vai mantendo os seus bons costumes, vamos dizer assim, e aí nós vamos ter uma boa sociedade. Então, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso que nós dizemos que se eu olhar para a família, eu vou ver que a célula principal, quando eu olhar para a sociedade, a célula principal é a família, ok? Então, quando eu faço isso, o comentarista vai dizer assim, ó, na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Se a família for destruída, não haverá sociedade. Ela entrará em decadência. Então, por isso que é importante nós entendermos esse fenômeno que está acontecendo no mundo ultimamente. E isso vai haver uma desagregação da família moderna que nós estamos vendo hoje, e já é causada por isto. E esse é os principais problemas que está acontecendo no meio da nossa sociedade. O nosso segundo tópico vai dizer assim, fundamentos da família. Para que eu possa entender quais são os fundamentos da família, primeiro ponto, diz o casamento monogâmico e heterossexual. Então, a partir do momento que o homem tem apenas uma mulher e ele cuida dessa mulher, e esse casamento ele é heterossexual, é um homem casado com uma mulher,
se isto for feito dentro do contexto do Novo Testamento, isto é o que realmente deve ser. Então, o comentarista vai dizer que o casamento ele é monogâmico, quer dizer, uma só esposa, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, porque a poligamia, ela já existe há milhares de anos, mas quando você olha e começa a estudar a poligamia, você vê que ela sempre trouxe, em todas as épocas, sempre trouxe problemas. Mas a monogamia, não. Pelo contrário, a monogamia, ela estrutura a família. Então, a poligamia ela é praticada desde o Antigo Testamento, não há dúvida quanto a isso. Mas os estragos que ela tem feito desde o Antigo Testamento também é grande, ok? Agora, no Novo Testamento, nós vamos encontrar até os apóstolos falando sobre isso. O próprio Paulo fala sobre isso, que diz que é importante que você tenha apenas uma mulher. Então, a poligamia tem que ser rejeitada, tem que ser deixada de lado, porque isso não é bíblico e não é bom. Então, quando um homem tem sua esposa, ele começa a ter outras esposas ou amantes, ele está destruindo o próprio casamento. Então, o casamento bíblico é um homem com uma mulher, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Deus criou o casal. Adão e Eva foram criados. E o próprio Jesus vai dizer, olha, por isso Jesus disse que Deus criou o homem e a mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Qualquer outra coisa que venha interferir são exatamente ideologias modernas, contemporâneas, que estão tentando destruir as famílias. O nosso segundo tópico vai dizer assim: o casamento indissolúvel e confessional. Então é importante que você zele, que você cuide do seu casamento. Eu agradeço a Deus pelos meus 28 anos, agora em novembro, faço 29 anos casado com a mesma esposa e agradeço a Deus por essa estrutura, por essa situação que Deus tem me dado. Então, o casamento bíblico é feito para durar, né? Nós vamos encontrar na Bíblia vários exemplos. Abraão só veio a casar de novo quando a sua esposa Sara faleceu, mas enquanto isso ele estava com Sara. Então, nós temos aqui, nesse trimestre, né? Então, nós vamos encontrar aí a questão do adultério, que tem interferido também dentro dos lares, na vida de homens e mulheres. E nesse caso aí, quando ocorre o adultério, existe aí uma brecha, né? Até bíblica, para se separar do seu cônjuge, desde que haja um adultério, ok? E outra, se houver a possibilidade de perdão, permaneça-se o casal. Então nós temos aí uma questão importante. Paulo, ele vai deixar aí o cônjuge, Paulo vai dizer assim lá em 1 Coríntios 7,15, Paulo fala assim, olha, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, um homem casado com uma mulher, e ele não é crente, ele deixa ela, abandone, não tem problema nenhum, porque aí você não vai ficar na servidão. Então, nós temos aqui algumas exceções, né? Usamos assim, uma exceção e não uma regra, quando a gente faz essa análise. Então, a Escritura, ela preceitua que não deve haver união entre crente e incrédulo, embora a Bíblia deixe claro, mas nós temos vários casos de pessoas que os dois eram incrédulos e um se converte e depois o outro quer separar. Então, nós temos aí esse resumo. Terceiro tópico nosso, a sutileza da nova configuração familiar, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, em 2011,
não foi pelo Senado, nem pelo Congresso criado uma lei, mas foi o Supremo, né, de forma arbitrária, ele criou essa autorização, reconheceu aí a união homoafetiva, né, como núcleo familiar, como qualquer outro. Então, isso foi feito no Brasil, realmente algo que nos entristece muito, tá? Não havia nenhuma lei aprovada e o Supremo tomou essa decisão aí de forma que não deveria ser tomada. Deveria o Congresso ter feito uma lei para se reger isto. E nós temos aqui, então, que o Conselho de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração. Então, além de ter feito isto, também foi passado para todos os cartórios essa situação. Então, foi criada aí essa nova configuração familiar, né, pela justiça brasileira, causou muitas reações dos evangélicos e de católicos também, que não concordavam com isto. Então, o Senhor Jesus vai deixar claro para nós que, no princípio, né, Deus fez macho e fêmea, e o casamento ele é feito para durar. Segundo ponto, sexualidade não binária. Hoje nós temos aí um monte de letrinha para designar a questão sexual, né? Então, nós temos agora uma outra, não binária, quer dizer, é aquela que não se percebe como pertencendo ao único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino ou feminino. Então, essa pessoa é genderqueer. É até uma palavra difícil de falar, né? Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Olha a situação que nós estamos vivendo ultimamente. Quando você vê isso, você fica realmente assim, sem saber o que fazer. E essa questão está realmente tirando o sono de muitas pessoas, está realmente causando um desconforto em algumas pessoas e muitos, né, estão realmente preocupados com essa situação, ok? Então é algo que não está dentro da Bíblia, é algo que contradiz a palavra de Deus. Porque quando se cria essas coisas, é uma negação das leis biológicas que definem sexo masculino e feminino. E nós temos aqui, então, um quarto ponto, que é princípios bíblicos para uma família sólida. Papel dos pais, né? Então, os pais, ele tem um papel importante aí na família, tá? Que os pais têm a missão de transmitir os valores, né? Os valores de respeito, de responsabilidade, de fidelidade aos seus filhos. Então, a educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios valores ensinados na palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, ao criar os nossos filhos, nós precisamos criá-los dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, é importante que haja esse compromisso. E nós estamos vivendo uma guerra cultural, as mídias, os estúdios, todas as empresas de mídia do mundo todo estão incentivando o homossexualismo. Você encontra isso nos filmes, nas novelas, nos desenhos, e eles estão, então, de alguma forma, incentivando, deixando isso claro para qualquer idade, para que os jovens, crianças, meninos, possam tomar essa liberdade, o que é algo assustador. Então, no meio dessa guerra cultural, muito bem, mas isso é o que está acontecendo nos nossos dias.
Cada pessoa tem o direito de fazer da sua vida o que ela bem entender. Todos têm o direito. Se você quer ser alguma coisa, é um direito seu. Mas se eu quero ser de forma diferente, também tenho o meu direito. Então, quando a gente olha isto, a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Qual é o papel da igreja? Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar, bem mais ampla, já que é constituído de várias famílias, é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. Então, dentro das igrejas, nós temos aí a possibilidade das pessoas passarem por um processo de cura. E essa missão da igreja de curar, de trazer um bálsamo, de acolher, né, as pessoas, é uma obrigação da igreja. Então, a igreja precisa ter uma atenção especial para isto. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. E nós temos aqui, então, a nossa conclusão, né? E eu quero ler na íntegra a conclusão do nosso comentarista. Chegando ao final de mais uma lição bíblica, vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. O que é o engodo? Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, nós temos aqui a nossa lição, ela vai trabalhar em cima dessa questão. E aí fica para nós as sutilezas das ideologias contrárias à família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.